seja bem-vindo ao podcast mais interessante do setor de alimentos, bebidas e suplementos. O BHB Foodcast aterriza hoje aqui no NIS, na terceira edição do Nutri-Ingredient Summit, um evento do setor de alimentos, bebidas e suplementos que está crescendo cada dia mais, cada ano que passa. Eu sou a Carol Godoy e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com Gislene Cardoso, diretora executiva da Abiad. Prazer, Gislene, você está aqui com a gente batendo esse papo. Conta para nós o que é o propósito da Abiad junto a esse setor. Olá, Carol, muito obrigada pelo convite de estar aqui batendo esse papo com você. Quero agradecer também a organização do NIS e todos vocês que fizeram parte, parabenizar dessa brilhante organização. Muito obrigada. Bom, a Abiad é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres. Então, nós temos vários segmentos, dentre eles alimentação. Eu gosto, tem uma figura que eu falo assim, toda alimentação específica, né, no ciclo da vida, que a Abiad está ali para suprir essa alimentação. Desde a gestação até crianças, passando até a maioridade. Então, e dentro de todos esses segmentos, nós temos os suplementos alimentares. E qual que é o propósito da Abiad? Ela ser a principal referência no setor na comunicação com os stakeholders, ser a principal referência junto à academia, onde a gente possa fazer, né, essa interface junto aos stakeholders do poder legislativo, executivo e também junto, né, representando os nossos associados nessa interlocução. Academia, você falou, a indústria, né, seja ela de ingredientes ou produtos finais? Exato. Hoje nós temos 58 associados e nossa gama de associados ela é bem diversa, né? Porque nós temos associados da indústria de ingredientes, nós temos da indústria farmacêutica, daqueles que são mais dedicados à nutrição esportiva, que tem os produtos finais, né? E de alimentos em geral, que muitas empresas hoje têm dedicado uma parte do seu portfólio aos suplementos também. E aí também, claro, dentro de outros segmentos. Estou falando agora mais especificamente dos suplementos. É importante o coletivo de uma associação, né, Gislene? Porque traz força, né, nessas conversas com a parte legislativa, regulatória, governamental, com o mercado mesmo, né, como ele se locomove, como ele se ajeita. É importante ter esse coletivo de conversas, né? Não, sem dúvida. E você sabe que na Abiad, como a gente tem essa característica, essa heterogeneidade dos associados, é super importante. Por exemplo, quando a gente vai para um grupo de trabalho falar de probióticos, nós temos fabricantes de probióticos, nós temos quem está no produto final de probióticos e a gente consegue levar nessa interlocução que nós fazemos, por exemplo, com a Anvisa, um ponto de vista robusto, porque você tem desde da empresa do ingrediente, a empresa que tem ali o produto final, e isso engrandece esse discurso e esse debate, principalmente com as agências aí. Tá certo, um papel importantíssimo que vocês tiveram em todo o marco regulatório de suplementos que algum tempo atrás, né? Mas sempre que eu falo de Abiad, eu me lembro das pesquisas que vocês fazem também. Eu acho que começou, não sei se na pandemia ou um pouco antes da pandemia, Gislene. Não, na verdade, Carol, ela é até anterior à minha vinda da Abiad. A primeira pesquisa de consumos de hábitos de consumo de suplementos alimentares feita no Brasil foi feita pela Abiad em 2015. E em 2015 foi um grande boom, porque o setor já estava procurando conversar com a Anvisa para falar, precisamos falar de suplementos. E aí foram vários workshops e tal, até que foi decidido que vamos fazer uma pesquisa robusta, né? Uma pesquisa em 5 capitais, com mais de 1.000 entrevistas a domicílio, exato. E aí, quando apareceu o número que 54% dos lares brasileiros tinha alguém consumindo algum tipo daquilo que não estava ainda determinado que era suplemento, mas
o que as empresas entendiam que eram suplementos, aí a Anvisa parou, falou, precisamos falar sobre isso. E depois de 2 anos, aí teve todo o processo da entrada na agenda regulatória e depois foi feito um longo diálogo, né, com o setor. Em 2017 iniciou-se várias reuniões para chegar, então, em 2018, na questão da regulamentação, que agora nós estamos num período super importante, que agora vai vencer, né, o período de adequação de todas as empresas, né? De 5 anos que teve. De 5 anos, agora, 2 anos é a isso, 2023, a gente tem agora esse período final, que é as empresas, acabou. Agora não tem mais... Não tem nenhuma desculpa para dar. Tá certo, muito legal. Mas o que eu queria te perguntar da pesquisa? Ela é muito referência, se você der um Google agora, dados de suplementos, hábitos alimentares, vai vir lá, que hoje acho que 59% dos lares brasileiros Isso, exato. Aí eu acabei falando 2015, desculpa, Carol. E aí em 2020 nós lançamos a segunda edição. Isso. Foi justamente na pandemia que talvez tenha ficado marcado isso, que foi realmente a gente lançou, a gente já tinha feito e foi o lançamento na pandemia, tanto que até nós puxamos um recorte por entrevistas via telefone para entender aquele momento numa pesquisa menor. Mas em 2020 aí foi, né, de 54% para 59%. Então a gente teve um aumento percentual de 10% do consumo de suplementos alimentares nos lares brasileiros em 5 anos. É bem significativo. E como é que ficam essas pesquisas? Vocês têm a vontade de manter isso? Porque eu acho que fomenta muito a inovação também, né? A pesquisa é importante para dar um norte, para direcionar e para o pessoal poder usar aquilo e falar, olha, justificar, às vezes, né, um investimento dentro de uma empresa, de um movimento nesse... Inclusive, esse ano nós estamos em parceria com outras associações aqui da região da América Latina para fazer um estudo bastante robusto com qual é o impacto econômico do consumo de suplementos alimentares na região. Então a gente está ainda na fase da escolha de quais são os ingredientes e aí sim a gente vai fazer esse estudo para toda a região da América Latina. Provavelmente vai ser lançado no final do ano, cumprindo todas as etapas, e aí a gente vai fazer esse lançamento para mostrar então como que impacta, né, a prevenção, né, de você estar ali prevenindo e não ter essa questão de eventualmente apresentar uma doença a longo prazo. Então isso é um estudo bastante interessante de impacto econômico de suplementos. Interessante, vamos aguardar essa cena dos próximos capítulos. Agora, Gislane, o idoso é um sênior, né? Esse público sênior é um pessoal que consome cada vez mais suplementos. A gente está vendo essa mudança de hábito e talvez tenha uma necessidade realmente muito grande por conta de perda de massa magra, sarcopenia. Vocês fizeram um recorte do estudo de vocês pensando nesse público também, se tem alguns dados, não é isso? Exato, Carol, muito bem lembrado. O idoso hoje, até eu trouxe aqui um material para enriquecer, a gente tem aqui, né, a inversão da pirâmide. O Brasil sempre foi considerado um país muito jovem, né? E aí agora a gente tem uma tendência até 2060, onde a gente vai ter mais idosos do que jovens. Então isso é super importante, porque a gente conversa com alguns médicos, com alguns líderes de opinião, com os nossos próprios associados e nós entendemos que era importante levar esse foco para o 50 mais, 60 mais, mostrar, porque é exatamente isso que você falou, a diminuição da síntese proteica aliada a uma alimentação um pouco mais pobre, então você leva o idoso a ter fraqueza, né, muscular, a você ter uma série de questões, então a gente está fomentando esse ponto, né, qual que é o papel da suplementação alimentar para a nutrição do idoso, que é super importante esse ponto. Então, os suplementos, aí, quais são os suplementos mais consumidos nessa categoria de idade, né? O ômega 30%, os multivitamínicos 23%, cálcio 19%, vitamina C 17%, colágeno 9%. Então, isso aqui é super importante. A gente, que 95% dos idosos respondem que utilizam
para a manutenção da saúde. Então, se a gente entender que se a gente conseguir levar a mensagem, né, para os idosos de diferentes categorias aí, diferentes faixas de econômico-social, que é importante que eles tenham um aporte proteico durante o dia, nas suas refeições, seja ele por um suplemento, seja ele aumentando esse aporte proteico, vai fazer um bem muito grande para a saúde de todos eles. Então, isso é a nossa mensagem agora que a gente tem conversado com bastante importantes stakeholders e também trazendo aqui para vocês. Muito interessante. Eu acho que a gente consegue alinhar uma missão social. Exato. De conscientização, de prevenção, de saúde para o idoso e também fomentar o mercado. Porque é possível também produzir cada vez mais pensando nesse idoso. E eu lembro muito de uma consultora do Tsunami 60, que faz uma pesquisa com idosos, que ela fala muito isso. Ela fala, idoso não é um nicho, gente. Idoso não é tudo igual. A gente não pode tratar o idoso no mercado como se fosse uma tribo. Não. Tem idosos de vários tipos, de vários gostos, de vários comportamentos diferenciados. Então, vamos entender mais esse universo aí, que é a pirâmide invertida, como você falou, de uma forma muito mais ampla. Dá para a gente fazer comunicações e produtos diversos dentro dessa faixa etária. Exato. Inclusive, é interessante a gente, né, um professor que deu uma palestra, acho que faz algum tempo, num outro evento que nós tivemos, que ele falou que é muito mais importante pelos estudos dele, ele é professor da Faculdade de Esportes da Universidade de São Paulo, e ele falou que era super importante o consumo de whey protein para o idoso, né? Que na verdade a gente associa o whey protein à academia, né? E que o whey protein ele tem um papel super importante, e hoje você já vê muitos produtos 60 a mais com whey protein, né? Com essa, e lembrar que o idoso, né, na pesquisa que a gente tem, eles fazem atividades físicas. Porque você sempre fala, atividade física, eu estou na academia. Não, eles fazem atividades físicas em espaços públicos. Faz a sua caminhada, tem aquelas pracinhas que tem aqueles aparelhos. Então, isso é super importante, a gente ter esse olhar para essa população. Obrigada, Gi. A gente podia aqui bater mais foi papos. Muito gostoso. Mas a gente tem que terminar aqui a conversa. Super obrigada. Para quem quiser saber mais da Abiad, dos estudos, entrem no site, conversem, né? Exato. www.abiad.org.br. Combinado. Obrigada você que ficou aí também. Continue nessa trilha de conversas com pessoas super especiais aqui do setor, nessa parceria, nesse collab que a gente está do BHB Foodcast com o NIS. Siga também todas as redes sociais do BHB e do NIS. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.